Bem-vindos. É com muita alegria que eu trago aqui ao canal Geni Nunes, psicóloga, mestre em psicologia social. Tem um trabalho lindo sobre descolonização dos afetos. Geni, muito obrigada por estar aqui comigo no canal. Eu que agradeço, querida. Uma alegria estar aqui. Geni, hoje eu queria conversar com você sobre uma publicação que você fez e que reverberou muito numa sombra minha e numa reclamação que eu vejo de muitos dos meus seguidores e seguidoras, que é por que a incoerência amorosa nos incomoda tanto? E se vocês também querem lidar de uma maneira mais saudável com as incoerências amorosas, com a dualidade do desejo, com as nossas oscilações, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho, que toda semana eu estou de volta com pessoas maravilhosas como a Geni. Eu vejo que, principalmente nesse começo de relação, as pessoas estão cada vez mais alarmistas, fatalistas, intolerantes a essas oscilações emocionais. Então, parece que, nossa, mas ele sempre respondia com mensagens longas, agora respondeu curto. Demorava 2 horas para responder, hoje demorou 8. Ou, não foi tão gostoso assim. Hoje a pessoa foi mais seca. Parece que qualquer mudança é lida como renúncia, como presságio de rejeição. E, na verdade, todos nós oscilamos, né? A gente vive num mundo que as marés oscilam, a lua oscila. Por que a gente tem dificuldade de lidar com essa oscilação emocional do nosso parceiro ou parceira? Eu acho que um dos elementos disso é o próprio processo, assim, né? Até lembrando das escolas literárias, né? Do romantismo, em que tinha toda aquela cena, né? Que se você falou aos 5 anos de idade que ama aquela pessoa, a história gira em torno dessa até que a morte separe, né? Que é mais contemporâneo e que é essa a ideia de que é muito bonito essa estabilidade, né? Na escola realista, por exemplo, a gente já vê uma quebra disso, no sentido de que, assim, naquele momento eu falei que amava e não menti, mas agora isso se transformou, tá em outro lugar, né? E isso não ser tomado como esse tempo normativo do amor romântico, que você fala e precisa se manter estável. E a ideia do casamento até que a morte separe é essa promessa, né? De que precisa estar estável. E tem até uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que ele diz assim, né? Utilizar valores imutáveis para lidar com algo que é mutável, no caso a vida, né, é a receita para esse fracasso, para essa angústia, né? Então, o que a gente acaba percebendo é que nos prometem uma série de coisas estáveis, a gente acredita nessas promessas, quando elas se quebram, né, elas não se sustentam, a gente se sente enganado, sente que aquilo que nos disseram foi uma mentira, né, que foi parte de um projeto maquiavélico de nos enganar, e não necessariamente, né? Então, eu tenho utilizado, assim, essa expressão de sazonalidade emocional, né? Porque assim como as plantas, todos os seres, né, como você comentou, passam por cores diferentes, tamanhos diferentes, a gente também passa, né, por essas mudanças. Só que o fato de mudar não significa que essa mudança vai ser negativa, né? Então, às vezes, nessa dificuldade que a gente tem de acolher as mudanças do que a gente sente, do que o outro sente, essa, essa saudade do passado, que é quase uma nostalgia, né? Ela nos faz, inclusive, ter muita dificuldade de aproveitar o que essa relação tem de único agora, né, tem de específico agora, e que não vai se repetir também, porque o que vem depois também não vai ser igual ao que veio antes, né? Então, acho que essa dificuldade de lidar com essas mudanças parte dessa ideia de uma pessoa que fala, até tem uma expressão, né, que eu lembro aqui, que é do homem de palavra, né? É uma figura de gênero também que materializa esse ideal, né? Que é essa ideia de que se você falou, você não pode voltar atrás, né? Sendo que aquilo que a gente sente está cheio de idas e vindas, né? Aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente ama, vai estar em constante transformação. E aí eu acho que um ponto importante disso é de que quando o outro não nos deseja mais da mesma forma, não nos ama mais da mesma forma, é comum que a gente pense que algo nos faltou, né? Às vezes vem nossos piores medos, nossas piores inseguranças para explicar o porquê que aquele desejo já não está mais posto. E aí eu acho que tem algo que é muito importante de acolher, que é o seguinte, não é tão bonito, mas
nem a paixão e nem a rejeição é tanto sobre a gente como a gente imagina, né? Então, as pessoas têm a história delas de vida, têm seus momentos, têm suas questões, e isso não prova nada sobre nós. Alguém não nos desejar, não nos amar, ou deixar disso acontecer, não diz absolutamente nada sobre o nosso valor no mundo. Especificamente para as pessoas que são mulheres, pessoas LGBT, né, que estão construídas nesse lugar de que o nosso valor no mundo é posto pelo quanto de desejo que a gente recebe do outro, né? E isso até em pesquisas aparece, assim, de que muitas relações sexuais em relações cis hétero, as mulheres não gozam, e, no entanto, o que fica dentro desse repertório é que eu quero ser desejada ainda que não seja prazeroso para mim. Olha como é louco isso, né? Então, acho que é uma questão muito ampla, assim, que me veio muito essas questões, assim, te ouvindo. E a quantidade de relatos disso, de mulheres que fazem o sexo para se sentirem desejadas, para não correr o risco de que isso faça com que o desejo do outro oscile, é enorme. É a gente Sim. também não poder acolher a nossa oscilação do desejo também como só sendo um respeito a nós mesmas e não uma renúncia ao outro, né? Porque eu acho que talvez a nossa dificuldade de lidar com a oscilação do desejo do outro, com essa sazonalidade, seja a gente pensar, eu não estou tão animada para ver essa pessoa agora. Será que meu casamento está em crise? Será que meu namoro está em crise? Fiquei mais animada aqui com essa pessoa nova que entrou no meu trabalho, está rolando um flerte. Será que então eu não amo tanto? A gente também analisa de uma forma crítica e moralista a oscilação do nosso desejo? Acho que fazer esse espelhamento, né, pensar isso que eu estou projetando no outro, será que tem alguma reverberação nas minhas questões? É uma pergunta que tem que nos acompanhar sempre, porque ela dá dicas poderosíssimas desses processos, né? Então, é, muitas vezes, quando a gente muda de ideia, e aqui eu não estou nem falando só desse âmbito afetivo sexual, mas mudar de ideia sobre um trabalho, sobre a presença numa certa cidade, mil planos que a gente pode ter, a gente se sente o quê? Impostura. Se a gente muda aquilo que a gente disse que faria e que depois vê que não é muito bem aquilo, a gente começa a se sentir uma fraude, impostora, começa a se sentir que não é digna de ser amada se a gente tiver essa mudança, né? De novo, essa questão do amor como uma moeda, né, dentro dessa economia moral, em que a gente precisa só tem nosso valor no mundo se a gente agradar o outro. E aí, uma questão que é uma armadilha disso tudo é que, muitas vezes, especificamente pensando nessa questão do machismo, né, mas em outras opressões também, se acredita o seguinte: eu vou fazer tudo o que eu acho que essa pessoa espera de mim para tentar mantê-la na minha vida, né? E aí, às vezes, a pessoa começa a tentar gostar de filmes que ela não gosta, de fazer trilha que a pessoa odeia, começa a deixar tudo de si, que é singular, para se aliar a esse desejo do outro na espera, né, na expectativa de que então vá manter esse desejo. E além da gente não ter essa garantia, a gente tem o oposto. É mais fácil haver um desencanto com quem se despersonaliza em nome do amor do que o contrário, né? Então, a garantia que a gente tem no final disso tudo é a perda mais de si do que a permanência do outro. A gente se perde da gente com medo de que a falta coloque a relação em risco, né? Então, eu sinto quando você fala isso de eu vou fazer tudo para agradar isso, eu não gosto de sair, mas eu vou sair, porque se eu não estiver lá, ele pode estar olhando para alguém. Eu não quero ver esse filme, mas eu vou ver, porque se eu não vir, ele pode admirar outra mulher que vê esses filmes cabeça que eu não vejo. Eu não quero transar, mas eu vou transar porque se ele não está dormindo comigo, com outra ele está. A gente está em 2022 e eu já vi grupos de amigas falando isso. Por que que a gente ainda tem essa ideia de que o amor não vai sustentar essa sazonalidade, como se no nosso outono esse amor fosse procurar uma primavera em algum outro lugar? Como é que a gente desfaz esse pensamento e por que que ele ainda existe na gente? Eu penso que uma das
maneiras que a gente tem de acolher isso é pensar o que que inspira isso tudo na gente, né? Do que a gente está com medo? Porque esse fantasma que aparece, né? Então, tá, se essa pessoa não tiver esse sexo dentro desse casamento, e acho que é algo até importante de falar, né? Do quanto que o estupro marital é muito amparado nessa lógica, né? De que o sexo é um dever e um direito, né? É, ampara muito isso, né? Do que a gente tá falando. E eu achei que pensar essas perguntas sem o trauma que elas parecem trazer, no sentido de que, assim, e se essa pessoa de fato for embora? E se essa pessoa de fato não permanecer? Por que que isso se apresenta como o fim do mundo para a gente, né? Então, acho que desmistificar também essa ideia de que o término, o afastamento é a pior coisa do mundo, né, que pode acontecer, é um caminho. E até pensando do ponto de vista legal, né, o direito ao divórcio só foi assegurado mesmo na Constituição de 88. Então, são pouquíssimas décadas, né, que a gente tem a possibilidade de interromper uma relação. Antes, o que estava posto era de que a monogamia, né, ela precisava ser com uma única pessoa para o resto da vida. Então, e até estuda-se na minha pesquisa esses discursos, né, que dizem o seguinte, que os deputados na época, né, que estavam nessa disputa diziam assim, se o divórcio for legalizado, as famílias vão ser destruídas, as crianças vão ser abandonadas, né, então tinha todo um apelo moral, assim, de que a família brasileira ia acabar com o divórcio, né? E se dizia o seguinte, que os únicos beneficiados pelo direito ao divórcio seriam os homens, porque volta para essa questão que a gente está falando aqui. A posição da feminilidade é esperada, é espera, né? Então, é quem espera, é quem vai tentar agradar, quem vai tentar manter. E aí a gente se perguntar o que que a gente está querendo manter, porque às vezes aquela pessoa é alguém que nos rende várias horas de trabalho, não paga mais, é alguém que, inclusive, a gente nem tem prazer sexual, é alguém que não nos impulsiona em nada, e fica nesse lugar de uma grande perda, né? De algo que, se alguém roubar, a gente vai perder algo muito precioso, né? Então, acho que A tem isso. professora Valesca Zanello tem um estudo lindo, até tem uma entrevista dela no canal, vou colocar no link da descrição, sobre a prateleira do amor, né? Que ela fala que ela tem uma frase ótima, que é: os homens são ensinados a amar muitas coisas e as mulheres são ensinadas a amar os homens. E a gente ainda entende o nosso valor por estar em par, né? Então, acho que muitas vezes a gente fica nessas relações para poder manter esse status social de eu sou casada ou eu estou namorando há tantos anos. Eu lembro até que na minha infância tinha a expressão ficar para titia, não sei se na região das pessoas também tem, né? Que era esse lugar, assim, muito mal visto, assim, né? Era um fracasso social você ficar para tia. Sendo que o que a gente observa, né, é que a possibilidade de companhia, né, até que a gente estava falando em outro momento, da gente estar cercada de pessoas que a gente ama, que nos amparam, isso é inclusive um antídoto para essa solidão compulsória, né? Então, eu fiz parte recentemente de um livro que vai sair pelo SESC e a Fundação Abramo, que é sobre idosos e as relações afetivas sexuais, né? E aí uma questão que aparecia era de que a maioria, né, dentro dessa pesquisa, dos homens mais velhos, eles estavam com companheiras, no geral mais jovens do que eles, e as mulheres mais velhas não estavam com esses companheiros, né? Então, o que a gente vê é que muitas vezes há uma renúncia de uma vida toda em nome da manutenção dessa pessoa, né? Que a qualquer momento pode, né? A gente vê como que essa estrutura do descarte pela questão do etarismo, né? Opera junto com a misoginia, de que não dá garantia nenhuma disso, né? Então, acho que essa possibilidade da gente entender que amar alguém não precisa, não deve significar uma renúncia dos nossos projetos, da nossa autonomia, acho que nos ajuda a se fortalecer para isso, né? Até fazendo um link assim com o que a gente tinha discutido em outro momento, pensando nesse momento pandêmico, né? Que a vacina, ela não é uma cura, né? Ela nos fortalece para que em contato com o vírus, caso a gente tenha esse contato, ele não seja tão
ofensivo, né, para o nosso sistema imunológico. E aí eu penso na importância da gente construir essa imunidade afetiva também, sabe? Para que, caso a gente esteja em contato com essas dinâmicas, que a gente passe por essas questões, a gente possa seguir de cabeça erguida, com dignidade, né? Então, acho que construir, assim, essa imunidade emocional. Desenvolver essa imunidade afetiva também passa por a gente não querer entender tudo, porque quando a gente fala de incoerência emocional, o que eu percebo que é uma grande cilada é a gente tentar entender e racionalizar essa oscilação do outro. Então, muitas vezes você nem conversa, você fala, ou você se baseia em traumas antigos e relações antigas, do tipo, não, meu último namorado, quando começou a desmarcar no fim de semana, passou 2 fins de semana, já estava com outra, já é o presságio do fim. Ou se você está numa relação longa, você assume que você já sabe como a pessoa é. Não, ela é assim, então está acontecendo isso. O quanto essa nossa tentativa de entender atrapalha tudo, porque a gente vai tentar entender a partir de uma lógica coerente, uma coisa que não necessariamente tem coerência. Tem uma frase do Freud que eu gosto muito, que é assim: o eu não é senhor de sua própria casa. Nesse sentido de que nem mesmo do nosso próprio desejo a gente tem essa racionalização absoluta, né? Se a gente toma, por exemplo, a hipótese do inconsciente como algo para pensar isso tudo, a gente percebe, né, que às vezes nem a gente sabe muito bem o que a gente deseja naquele momento, o que a gente quer, né? E aí, muitas vezes essas dinâmicas, elas trazem o seguinte: o outro sabe o que ele quer e ele não me conta ou não me diz por maldade, né? Porque ele quer me fazer um dano, né? E isso toma vários pressupostos que às vezes a própria pessoa não tem essa, tá nublado para ela também, né? Então, eu vejo muito isso, assim, em alguns espaços que as pessoas dizem que comunicação é tudo. E eu concordo, né, que é muito importante. Só que a gente não pode subestimar a ideia de que a comunicação, ela não é um xerox do desejo, do pensamento. A gente não consegue, e que bom que não, né, transpor tudo aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente vai querer, até porque é um tempo impossível, né, se nem a gente viveu ainda o futuro, como é que a gente vai garantir isso para outra pessoa, né? Então, às vezes tem essa expectativa de que a comunicação vai nos dar certeza. E aí eu penso que um dos gestos mais lindos de afeto é a gente conseguir sustentar aquilo do outro que ele não sabe, aquilo que eu não tenho certeza, aquilo que não está nítido para mim, né? E para nós mesmos, assim, como pessoas que podem ser amadas e que são dignas de serem respeitadas no mundo, na dúvida, né? Por que que isso é tão inviabilizado, né, no mundo que a gente vive, né? Então, acho que é uma questão mesmo para se guardar. Eu acho que a gente vive num tempo em que a gente tem a sensação de que tem controle de tanta coisa, né? E eu também sou super a favor do diálogo, mas eu acho que às vezes a gente está querendo conversar sobre tudo e num lugar de, mas me explica o que está acontecendo. Mas eu quero saber o que está acontecendo, como se a pessoa soubesse. Talvez a gente não tenha, né? Ou você está estranho, você mudou. Eu vejo muito esse tipo de conversa, sabe? Assim, você não era assim. Como é que a gente pode lidar com esse nosso desconforto de uma outra forma? Porque eu acho que o desconforto vai vir da oscilação, a gente não precisa negar ele, mas como entender que é mais nossa frustração, menos descaso alheio, ou que talvez é uma oscilação e esse dia a pessoa não esteja gostando da gente? Como a gente lida com essa incoerência emocional de uma forma menos angustiante? Porque eu sinto que hoje a gente está muito na chave da angústia e do fatalismo. Para mim, assim, tem feito muito sentido questionar essa ideia de que a gente ama uma única pessoa. E aqui eu não estou falando de quantidade, falando da mesma pessoa mesmo. No sentido de que se a gente parte da ideia de que essa pessoa vai ser sempre a mesma, necessariamente a gente vai se frustrar de alguma forma, né? Só que o presente disso tudo é que aquilo do outro que desvia, que nos frustra às vezes, é das coisas mais lindas que podem nos acontecer, né? Então, às vezes esses desencontros, essa quebra de expectativa, esse afrouxamento do controle, nos tira uma carga dos ombros também, que é super difícil de caminhar com isso, né? Então, eu penso que a relação não mono, por exemplo, ela é inclusive com uma única pessoa, né? Porque são várias pessoas que a gente é ao longo da vida. Então, a gente vai
gostar de determinadas músicas numa época, depois escuta, nem vê mais sentido naquilo, né? A gente vai, às vezes, ter um jeito de se vestir, a gente vai ter um posicionamento político que a gente não tinha até então, a gente vai torcer para outro time. Então, a ideia de que a gente pode amar várias pessoas na mesma pessoa pode, inclusive, ser algo que nos lembre do quanto isso é vivo, né? Eu até queria trazer esse exemplo dessas flores de plástico, né? A flor de plástico, ela vai ter sempre do mesmo jeito, sempre igual ali. Já a flor que é viva, ela vai ter várias cores, vai mudar, vai se transformar, porque é viva. E essa que é beleza, né? Então, às vezes, é, aquilo que a gente atribui à morte, né? Aquilo que é irremediável, aquilo que não dá mais para mudar, é um jeito, às vezes, como a gente lida com a própria vida, como algo que deveria estar sempre linear, estanque, parado. E isso não é vida, né? Então, acho que pensar que essas mudanças nos lembram, nos dão notícias de que a gente está vivo, que a gente sente, que a gente existe, né? E isso, acho que, para mim, é a parte mais mágica, assim, desse desafio, né? Te ouvindo falar, eu fiquei pensando que acho que lidar com essa incoerência muitas vezes é assustador, porque a gente se sente à deriva. E talvez a gente tenha que mudar a ideia de estar à deriva para perceber que a gente está em fluxo, né? Pensando no fluxo de um rio, na sazonalidade, na oscilação da maré. Não é a Deus dará, porque eu acho que a grande angústia é assim, nossa, então agora é cada um por si, ninguém se compromete com nada, a pessoa hoje fala eu te amo, amanhã ela pode falar não gosto mais de você. Isso parece muito assim, então não tenho nada para me segurar. Como entender que talvez realmente eu não tenho alicerces fortes, a mãozinha, mas existe um fluxo onde eu posso estar continuamente com essa pessoa? Exatamente, e é até o contrário, assim, né? Porque imagina o quão instável é a gente se pautar na vida pela presença da paixão em alguém, né? Então, a gente sabe que muitas vezes o direito à alimentação, à moradia, uma série de coisas concretas e básicas da nossa vida são consignados a essa pessoa nos amar ou não. Isso sim é fragilidade, né? Então, se a gente desloca de centro desse amor romântico, a gente vai poder aterrar melhor para essa questão de pensar, olha, essa pessoa vai me respeitar, vai me considerar como gente no mundo, independente dela estar apaixonada por mim ou não, né? Então, acho que existe uma arbitrariedade que se coloca na paixão, que ela sim nos deixa inseguras e instáveis. Porque se a gente tiver outras fontes de afeto, outras formas de se relacionar, se isso não estiver mais presente, a gente não vai junto, né? Então, penso que ter esse vínculo é algo que às vezes vai à contramão desse ritmo que a gente tem vivido, né? Porque a paixão, ela costuma acelerar várias etapas de intimidade, né? Então, às vezes, aquela pessoa que até então era um completo estranho, acessa a nossa vida de uma maneira super visceral, conhecendo ali todos os nossos pontos frágeis, né, as nossas histórias, é uma pessoa que até então era um estranho, né? E aí eu fico pensando muito nisso, de que quando esse período da paixão começa a ir atenuando, aí que a gente vai conhecer de fato quem que é aquela pessoa, e isso acho que pode nos colocar numa série de riscos, né? E aí eu tenho pensado que uma das formas de reduzir um pouco esses danos é pensar que a divisão entre amor e amizade talvez não seja tão estanque assim, né? Então, que todos os nossos afetos também sejam nossas amizades. São pessoas com quem a gente pode contar, independente delas estarem apaixonadas por nós ou não, né? Então, pensando um pouco nesse caminho, assim. E ver que esse amadurecer pode ser lindo, né? Que ele não vai caminhar necessariamente para o fim, porque eu vejo que a paixão sempre rola esse desespero, né? Depois desse frisson que você está fazendo tudo grudado, a hora que as águas ficam mais calmas, você fala, então vai desandar, porque essa pessoa vai ter que estar apaixonada por outra. Não necessariamente, se eu tiver muitas paixões, que não seja só par romântico, né? Claro, e é algo que é muito bonito, né? Porque é nesse momento em que a gente vai realmente conhecer o outro para além da idealização que a paixão cria, né? Que a gente começa ali a editar tudo da pessoa e de si mesmo, que a gente vai definitivamente poder construir um vínculo real com aquela pessoa que não vai estar
dentro desse espectro idealizado, mas é alguém com falhas, com limites, com seus encantos também, né? E aí eu até tenho pensado assim que o capitalismo, né, todas essas estruturas, elas nos dizem que se a gente for bonita o suficiente, for magra o suficiente, for, né, atender aí a essa cartilha, isso vai nos dar alguma garantia. Não dá, né? E aí eu fico pensando muito que existe algo que é muito singular de cada relação, que não dá para repetir com ninguém, que é essa gramática que se constrói ali, quase como uma linguagem única que se cria, em que determinados sons, cheiros, comidas, histórias só fazem sentido naquela relação e não tem como transpor para uma outra, né? Então, aquilo que a gente deixa de singular e de único no mundo vai muito além daquilo que seria um atributo do quão padrão ou não a gente está, do quanto a gente se afastou ou não, né, dessas hegemonias, assim. E aí eu fico pensando muito nessa questão, de novo, da idade, né? Porque a passagem do tempo no nosso corpo nos anuncia que a vida é essa transformação do que a gente sente, do que a gente é, né? E aí tem algumas frases que mostram como que essa associação de beleza com juventude, por exemplo, é marcada, né? Então se diz, a beleza passa, sendo que a pessoa estava querendo dizer que a juventude passa, porque a beleza continua conosco, né? E de diferentes maneiras, desde quando a gente era bebê, até quando a gente é maiorzinho, até quando a gente estiver mais velho, a gente vai permanecer com a nossa beleza, só que ela vai ter outras roupagens, né? Então, acho que isso pode nos amparar também nesse caminho, né? De pensar que aquilo que muda não é o erro, não é a falha, é a regra. Esse é o substrato, né? Que a gente tem de existência. Que lindo. Geni, muito obrigada. Que a gente possa ver beleza em todas as oscilações e incoerências do amor, até quando ele chegar ao fim, né? Mas não achar, quando você estava falando isso de que a juventude passa, eu acho que o tempo inteiro a gente está achando, mas o melhor se perdeu dessa relação, o melhor se perdeu. E às vezes você nem viveu, porque quando você estava lá, você já estava com medo de perder, né? Que a gente possa ir mais no fluxo e ver beleza nessas incoerências, sentindo mais e entendendo menos. Obrigada, querida. Beijo grande, até mais.